A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, seu coração, e que hoje nós, hoje última aula, o último momento que nós estaremos juntos aqui durante esse período, tá? Eu agradeço primeiramente, sobre a sua vida, sobre a vida pela paciência, de você tá aqui aprendendo justamente algumas coisas. Eu confesso que teve algumas aulas que foram mais extensas e pesadas do que as outras, mas a questão é que foi importante e necessário da gente aprender justamente sobre o caráter humano, E foi interessante justamente esse curso, foi muito bacana, e que eu gostaria de saber sobre a sua vida, Você escreva aí, o que você tem achado, o que você achou, E que você possa cada dia mais e mais, aprender de Deus, com relação a esse assunto bacana, bom? E hoje vamos falar, para encerrarmos hoje, nós vamos falar, sobre outros fatores importantes na formação do caráter, os outros fatores, ou seja, como assim, um apanhadozinho mais leve, um apanhado, mais superficial, outras coisas, ou seja, não vai ser aquela coisa de extensão tão pesada quanto a outra, Mas hoje vai ser mais light essa aula de hoje. Vamos lá, em nome de Jesus, Para a gente estar falando aqui, vamos abrir aqui, primeiramente, com um versículo. Está lá em Atos, no capítulo 2, dos versículos 41 a 47. Diz assim: assim que receberam a sua palavra, foram batizados e se adicionaram naquele dia quase 3.000 pessoas e preservaram na doutrina dos apóstolos, na comunhão uns com os outros, a partir do pão, no partir do pão e nas orações, e perseveraram, unânimes a cada dia no templo e partir do pão, nas casas comiam junto com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor adicionava a cada dia a igreja que se estavam sendo salvos. Então, o que significa isso aqui? A comunhão. Como assim a comunhão? Primeiramente, ou seja, é o estar unindo o corpo de Cristo em uma comunidade definida. Isso aqui, muitas das vezes, as pessoas desprezam essa questão. As pessoas acham que a palavra de Deus e a igreja não tem uma responsabilidade, mas tem uma responsabilidade direta sim. Se nós chegarmos a olharmos a liderança, a igreja, a palavra que a igreja vai dizendo, ele vai mudar muita coisa na sua vida também, da forma como você vai dirigir o seu caráter, como você vai, sendo guiado o tempo todo no seu dia a dia, nas suas ocupações diárias. Então, estar unido no corpo de Cristo, ou seja, numa igreja, numa comunidade definida, diz que cada discípulo, para a formação do seu caráter, necessita alguns aspectos. Aí vou falar alguns aspectos aqui, se eu não me engano, são 6 ou 7, por enquanto, mas vamos falar aqui o seguinte, que cada discípulo, para a formação do caráter, ele vai precisar primeiramente o seguinte: estar integrado à unidade, a um corpo concreto. Ou seja, a um grupo, ao corpo, como fala o seguinte, a uma comunidade ali, numa igreja, numa congregação, tem que ter uma definição nisso. Como assim? Para ser amado, reconhecido, ensinado, animado, sustentado, protegido, orientado, aconselhado, instruído, amados? Tudo isso daqui, você precisa ter uma integração juntamente com o corpo de Cristo, para que você possa estar de uma forma, em comunhão com seus irmãos, porque não é você chegar apenas vir à igreja, assistir o culto e meter o pé quando tem a bênção apostólica. Não, você precisa estar integrado com o corpo, ou seja, com um grupo de pessoas na qual não suporte em várias questões aqui. Ou seja, tudo isso aqui que nós estamos tendo como exemplos ali, nós precisamos reconhecer as necessidades das pessoas. E a pessoa precisa também, como vou te falar, o seguinte: olha, eu estou aqui, preciso
de uma ajuda e por aí vai. Que as pessoas gostam de primeiramente julgar umas às outras. Não. Nós devemos estar justamente o seguinte, certa vez eu disse aqui e volto a repetir. Se nós somos irmãos, nós devemos agir como tal. Como assim? 1 Tessalonicenses 5:14 diz aqui, ó. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçamos que trabalham entre vós e que presidem sobre vós o Senhor e que vos ademoestam e que tenhais grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que ademoesteis os desordeiros e consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, que sejam pacientes para com todos. Amados, igreja é isso. É você estar o tempo todo integrado, ou seja, corrigindo todas as falhas, ajudando aqueles que precisam e por aí vai. Igreja é isso. O segundo ponto aqui que nós vamos falar, ser discípulo de forma grupal e pessoal. Como assim? O discípulo ele precisa estar relacionado com o seu discipulador e de um modo firme e definido. Precisa também receber ensinamento progressivo para a sua formação, ser sincero, transparente para expor as suas falhas de caráter, a fim de que seja ajudado em oração e conselho, e deve estar sujeito ao ensinamento e à correção fraternal. Amados, também é importantíssimo nós observarmos esse tipo de questão aqui, de observação que está sendo proposta aqui também. É necessário e primordial. Mais um aqui, vamos lá. Estando unido ao corpo de Cristo, também necessita também de mais um detalhezinho aqui, ó. Receber o ministério dos apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. Como assim? Tudo isso? Não, amado. Olha só. Eles estão colocados no corpo de Cristo para aperfeiçoar, ou seja, é da palavra grega cartártimos, e aos santos para a obra do ministério. Ou seja, o que significa isso aqui? Para aperfeiçoar, né? Significa capacitar, preparar, formar, relacionar e equiparar. Ou seja, como é assim tudo isso aqui? Esse ministério, amados, né, está colocado para aperfeiçoar a vida de uns dos outros, para abençoar a sua vida. Vamos lá, Efésios 4:11-12 diz aqui, ó, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É muito claro quando nós olhamos esse versículo aqui, que é o seguinte, eu vou dizer aqui na própria igreja QS, como nós somos, né? O pastor Paulo tem uma característica que não é a mesma do Júlio, o Júlio não é a mesma que a pastora Déia, a Déia não é a mesma, é diferente da pastora Tina, a Tina é diferente do pastor Felipe, e o pastor Felipe é diferente de mim. Todos nós aqui completamos uns aos outros com todas as características definidas entre uns e os outros. Nós vemos aqui, sabe, toda quarta, todo domingo, essas características aqui plenamente, sabe, de forma diferente que um vai completando o outro em muitas áreas. Então, amados, aí é isso aqui que está falando aqui em Efésios 4:11-12. Ou seja, que Cristo quer o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É isso aqui que está sendo falado. Aí mais um aqui, para que você possa olhar aqui, mais um tópico aqui. Estar unido ao corpo de Cristo, ou seja, que significa que deve funcionar na edificação do corpo de Cristo e na extensão do reino. Aí fala, como? Você chega e fala assim, como assim, pastor? Olha só. Como membro do corpo, é fundamental funcionar, servir, ocupar-se ativamente da obra do Senhor, e evangelização, discípulo, pregação, serviço, intercessão, dons de espírito e por aí vai. O membro que trabalha e também serve, ama, ensina, prega, ministra, ora, visita, ou seja, ele tem que estar com a cabeça ocupada o tempo inteiro para o serviço da obra do reino de Deus. Como nós podemos fazer isso? Né? Aonde nós podemos justamente entender para o crescimento dessa obra? Efésios 4:16 diz assim, ó, do qual
Todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, exatamente você tem que estar justamente o quê? Fazendo essa parte aqui da edificação do corpo de Cristo, tem que ser em amor. Não é por força nem violência, é pela operação expressa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Vamos lá, mais um aqui. E também nós devemos ter uma atitude de homens e mulheres segundo o coração de Deus, em que uma atitude correta diante do sofrimento de algumas pessoas, agindo com misericórdia na vida das pessoas. Como assim? Uma coisa que eu gosto de dizer, amados, é o seguinte: Jesus Cristo, né, ainda mais essas igrejas que geralmente buscam, como em vez de buscar Cristo, buscam exatamente o quê? Sobre apenas prosperidade na vida delas em algumas coisas. Não, tudo bem, prosperidade faz parte em algumas coisas, faz parte, mas a questão aqui que eu estou falando é que a primeira coisa que nós devemos ter, primeiro com cristãos uns aos outros, que as igrejas devem colocar, né, é o caso aqui justamente da igreja QS, aqui, na qual eu faço parte desse ministério, é isso aqui, ó. Ter a atitude correta diante do sofrimento, né? As necessidades da pessoa na sua vida. Como assim? Porque Cristo não prometeu aos seus discípulos uma vida sem padecimento. Cristo falou o seguinte: olha, na vida, né, em toda a vida nós temos lutas, nós temos aflições e tudo mais, mas nós devemos ter de bom ânimo, né? Olha só, João 16:33 aqui, ó. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Ou seja, Cristo venceu tudo isso aqui. É justamente, pastor, mas eu perdi uma batalha. Legal, mas não significa, se você perder uma batalha, não significa que você perdeu a guerra, não. Você vai vencer o mundo de tudo isso. Mas todas essas coisas aqui, ó. Se nossa vida não tenha problemas, algumas batalhas para a gente ter que pelejar, seria a vida mais sem graça possível sobre a sua vida. Jó entendeu isso. Quando começou a acontecer algumas catástrofes, algumas fatalidades na sua vida, ele questionou um detalhe. Eu acho interessante o livro de Jó por isso. Poxa, se nós recebemos o bem que vem de Deus, por que não poderia também receber o mal? O bem e o mal são produtos de uma mesma origem. Não é isso, Eduardo, que o João fala? Ou seja, o bem e o mal são resultados, eles são produtos de uma mesma origem, que é de Deus. É isso que estamos falando aqui. Temos dito para que tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, que eu venci o mundo. Ou seja, vencer o mundo é você ter paz no seu coração, paz no seu espírito, paz no seu coração, na sua mente, na sua alma, para que você possa vencer todas as aflições do seu mundo. É essa a questão que nós estamos falando aqui. Mais um aí. Nós devemos ter uma atitude correta diante do sofrimento, amados, ainda. Diz aqui, ó, que diante do sofrimento devemos ter basicamente 3 atitudes. Quais atitudes nós devemos tomar? A primeira, você pode se rebelar, ficar amargo, queixar, né? Como Israel fez. Porque toda vez eu falo o seguinte: olha, Moisés, você é o culpado da gente estar aqui no meio do deserto, que a gente poderia estar comendo lá no Egito. Você pode ter essa primeira atitude. A primeira atitude é essa. Exemplos aqui nós temos aqui, ó, em Êxodo, em Números, tá ali. Para que você possa olhar na sua Bíblia. A segunda, você pode, né, resignar-se sem entender o propósito, como fez Jó. No princípio ele bendisse a Deus, mas depois ele acabou se deprimindo e acabou amaldiçoando o seu nascimento. E também ele ficou confuso por querer colocar, né, realizar soberano de Deus em seu pequeno esquema racional, e também pela acusação simples e errada de seus amigos. Aí os amigos de Jó falam o seguinte: ó, se você está sofrendo é porque você está pecando. Não é dessa forma, ainda. E tem também a terceira também, né? Mais um slide aí, aqui, ó. Olha só. É aceitar tudo como um plano de Deus na sua vida. Olha só.
Deus fez justamente José, filho de Jacó, sabe, naquela casa, 12 irmãos. Gente, aí você tem pessoa que fala o seguinte: é difícil me relacionar com meu irmão. Se é 1 ou 2 é mole. Quero ver o José, que tinha que enfrentar 12. Né? Não, perdão, 12? Não, 11, né, Eduardo? 11 irmãos. José teve que enfrentar 11 irmãos. Aí a gente aqui reclamando de 3 ou 4 no máximo. Aí teve que injustiças, foi vendido escravo, entendeu? Acusações de assédio sexual, como nós vimos ali, né, com a mulher de Potifar, aquela coisa toda, até que a vida de José, com todas essas reviravoltas o tempo todo na vida dele, Deus o abençoou, sabe? Por quê? Porque José, ele entendeu o seguinte, que tudo que está acontecendo na vida dele era o quê? Era um plano de Deus. Que justamente, amados, muitos sofrimentos, muitas coisas que possam acontecer na nossa vida são ensinamentos, ou seja, são justamente algumas coisas que Deus quer fazer que você cresça na vida, na sua vida. São ensinamentos, algumas coisas que nós devemos nos moldar. Pastor, talvez seja um pouco deprimente escutar isso, sabe? Você, amado, escutar esse tipo de palavra, mas eu vou dizer para mim, de mim mesmo, muitas coisas, muitas calamidades que eu tive na minha vida, eu tive que aprender, sabe o quê? Em meio a sofrimento, sabe por quê? Porque justamente Deus me forjou a ser uma pessoa, justamente para ser um homem perseverante, um homem que não desiste em muitas coisas, entendeu? E sempre mantive, não podia estar o dia mais triste da minha vida, podia ter as maiores desgraças na minha vida, mas eu continuei mantendo o otimismo e falei assim: não, o Senhor Deus proverá, o Senhor Deus vai fazer isso na minha vida. E tudo aconteceu, irmãos, no seu devido tempo. É isso que Deus tem feito na nossa vida. Amém? Ainda com relação a ter atitude correta diante do sofrimento, vamos falar aqui sobre essa palavra aqui de Romanos 8, 28 e 29, que significa isso aqui, usar justamente o quê? Da dor para santificação, perfeição e mudança, a fim de que nós possamos ser, sabe, semelhantes, sermos a imagem de Cristo na nossa vida. O que está dizendo aqui? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E, amados, olha só um detalhe aqui, ó, que o sofrimento também nos ajuda a sermos mais humildes, mais humanos, mais sensíveis, pacientes, compassíveis, misericordiosos, obedientes, dependentes de Deus. Ou seja, padecermos-nos, mas com Jesus, Deus usa o sofrimento para produzirmos em nós o quê? Uma vez mais excelente e eterno o peso da glória. É o que está falando lá em 2 Coríntios 4,17. Olha direitinho esse versículo para que você possa entender melhor o que nós estamos falando aqui. Segundo o testemunho de Paulo em 2 Coríntios 12, 7 a 10, Deus os adou como um aguilhão na carne, ou seja, como um espinho na tua carne, um aguilhão, ou seja, imagina como se fosse aquela agulha, né, Eduardo, aquela agulha enorme, né, na sua carne que fica incomodando o tempo todo. Ou seja, por quê? Para manter justamente a gente ser mais humilde em algumas coisas, que o sofrimento força a gente ser dessa forma, para que nossa debilidade nós possamos confiar, sabe, mais de uma forma mais inteira, mais, sabe, direta, justamente na graça do poder de Deus. O apóstolo Tiago aqui ele vai falar algo interessante, que vai dizer aqui, ó, Tiago 1, 2 a 4, diz aqui, ó, meus irmãos, tende por motivo grande gozo o passar por provação, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo a falta de coisa alguma. Olha aqui que o apóstolo Tiago vai dizer exatamente com relação a isso aqui. Para quê? Para que você tenha uma motivação maior, para que você tenha justamente o quê? A sua recompensa quando você passa por provação. A recompensa é o quê? Porque tem um processo. A fé vai desenvolver perseverança e a perseverança deve terminar só para que você seja maduro e completo.
Já imaginou você passar por várias coisas na sua vida, você fala, eu consegui por meu esforço. Cara, então você não aprendeu nada. Ou seja, é por a glória de Deus, foi Deus que na qual fez tudo isso aqui. Você, que é nosso aqui é o seguinte, é a fé que você faz assim, não, tudo vai melhorar, vou viver uma virada na minha vida, eu vou viver justamente do novo de Deus. Aí você começar a colocar isso no seu coração, a sua fé, perseverança, você tem que fazer isso. Agora não é pela obra do seu esforço, não. E nós, amados, temos força para nada disso, não. Tá? Mais um aqui. Isso aqui é maneiro. Vamos falar sobre também o cuidado do nosso coração. Vamos falar sobre cardiologia, né, Eduardo? Vamos falar sobre cardiologia hoje. Mas não é cardiologia médica, não. Vamos falar sobre cardiologia espiritual. É legal isso aqui agora. Olha só, que coisa maneira. Provérbios 4:22 diz aqui, ó. Sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Guardar o coração procede as fontes da vida, quando você guarda o seu coração. Por quê? Isso aqui. A linguagem na qual Deus fala acerca do coração na Bíblia, ele é uma figura na qual é o seguinte, diz o quê? Que ele é o centro do nosso ser, o nosso foro íntimo ali, né? É aí que nós definimos aquilo que nós queremos ser. Aí, Mateus 15:19, que Jesus Cristo que ele fala, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Quando você está com raiva, está irando, vai fazer tudo isso aqui que Jesus Cristo falou. Mas, olha só, aí Salomão vai falar lá em Provérbios o seguinte, que se deve guardar o coração para que você procede às fontes da vida. Ou seja, tudo começa onde? No seu coração. Como assim? Vamos lá, Eduardo, mais um aqui. Como assim nós devemos cuidar do nosso coração? Vamos, irmãos, pegar legal agora. Vamos lá. Nós devemos vigiar sobre o quê? Primeiramente, pensamentos do coração. Como assim nós devemos nos cuidar, vigiar pensamentos do coração? Como assim? Você vai perguntar, são da carne ou é do Espírito Santo? São mentiras do maligno ou do encardido? Ou é verdade de Deus? Será que agrada a Deus? Como assim? Vamos lá, um diagnóstico aqui em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, ela vai responder se primeiramente é da carne ou do espírito, se são mentiras de Satanás ou se é verdade de Deus, e se essa palavra aqui, os pensamentos do seu coração vai se agradar a Deus. É disso aqui que estão colocando. Pastor, ainda não me convenceu. Não? Vamos lá, mais uma. Vamos falar sobre as intenções do coração. Intenções do coração, como assim? Questione-se a si mesmo algumas coisas, qual é a intenção do seu coração. Em tudo que você faz ou você decide, você está buscando a sua glória ou a glória de Deus? O propósito final de todas as coisas são suas coisas ou são as coisas de Deus? Palavra, 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julgueis antes do tempo até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. É isso aí mesmo. Se você acha, ou seja, como assim, cada um receberá de Deus o louvor, ou seja, cada um receberá, dependendo do que estamos falando aqui, vai receber a sua recompensa no seu final. É isso que estamos falando aqui. Então, amados, pensamentos e as intenções do coração é isso. Fica apenas nisso? Não. Vamos lá. Vamos mais aqui, para que você possa entender aqui legal aqui, ó. Vamos cuidar e vigiar também no seu coração, sobre também aqui, ó, os desejos do seu coração. Como assim os desejos do coração? Aqui, ó. Tá com desejo de pecar?
É aí onde se vence o pecado. Aonde? Nos desejos do seu coração. O que é que mais você deseja na sua vida para que você possa pecar no seu coração? Olha só. Mateus 5,28, Jesus Cristo vai falar uma palavra muito maneira aqui. Ó. Olha só. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para o cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Poxa, pastor, como assim? Vamos lá. Você está vendo uma pessoa... É mais comum, geralmente, entre homens. É mais comum entre homens isso. Você está andando na rua, numa calçada. Você está numa calçada andando na rua. Aí está vindo uma pessoa. Você acha aquela pessoa muito atraente, aquela coisa toda, você olhou. Você apenas olhou de frente. Olho a olho. Você não... Pastor, eu pequei se eu olhei a primeira vez? Não. A questão é quando ela passa. O segundo olhar, você olha para trás. O segundo olhar é que você comete o pecado. O que é o segundo olhar que eu estou falando aqui, nesse exemplo bem tosco aqui? O segundo olhar é justamente quando você faz o seguinte, o primeiro olhar significa aqui, ó, eu desejo pecar. Se você olhou a primeira vez, assim, no olho, não significa que você pecou. Apenas olhou assim, tal. Agora, a questão é que você vai fazer o segundo olhar, que vai confirmar exatamente o que está no seu coração que você deseja fazer. Se você continua olhando para frente, para a direção do caminho que você está andando, você não pecou. Agora, se você olhou para trás, aí confirmou exatamente aqui. Você vai responder. O seu desejo é de pecar, se você olhar para trás. O segundo olhar. É isso que estamos falando aqui agora. Onde nós devemos vencer o pecado? Qual o desejo da sua vida, afinal de contas? Vai continuar justamente nesse tipo de joguinho com Deus? Amados, nós devemos pensar nisso. Não é somente apenas com homens que eu estou falando quando passa uma mulher, não. Também estamos falando a questão do tipo assim, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo aqui. Estou com esse objeto. Eu vi numa mesa. Apenas vi esse objeto na mesa. Eu olhei assim, ó. Aí continuo olhando. Acho que esse objeto aqui, ó. Aí pega, bota no bolso e leva para casa. É disso que a gente está falando. Você já pecou, porque você pegou e botou no bolso e roubou. É disso aqui que estamos, colocando os desejos do seu coração. Ou seja, os desejos do coração. Qual o seu desejo? É de pecar? É de roubar? De adulterar? É isso aqui, esse exemplo estou colocando. Não, mas para trás ainda, é isso. Aí isso aqui vai falar exatamente dos desejos do seu coração, vamos falar sobre as decisões do coração. Qual é o valor supremo da minha vida? Se você vai manter a firmeza das minhas decisões, ou se você vai ou se você não vai se importar com o custo desse negócio. Tudo que você vai fazer de ação vai ter um preço, vai ter um custo nisso daí. E a fatura chega, tá? A fatura vai chegar. Vamos lá. Daniel 1,8 diz aqui, ó. Vamos falar aqui de dois exemplos aqui. Daniel 1,8. E Daniel propôs no seu coração que não se contaminar, ou seja, o segundo olhar, o segundo olhar de você, você olhar para aquela mulher que passou por você, ou pelo objeto que está em cima da mesa, que você não pegou, vai determinar o que você vai fazer. Olha só, Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Não se contaminar com o quê? Com o segundo olhar. Com a porção das iguarias, com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que se permitisse não se contaminar. Ou seja, eu não vou me contaminar é bonito de se ver. É tentador no meu coração. Mas não vou me contaminar com isso. O primeiro olhar é uma coisa, o segundo é outro. Se você viu, agora a questão aqui é, você olhou, você viu, não se contaminou, mano, legal, você venceu isso.
É isso que estamos dizendo aqui. A Eclesiastes 4:5, Salomão vai dizer o seguinte, ó: quando você a Deus fizerdes algum voto, não tardes em cumprir, porque não se agrada de todos os que votares. E se você votou alguma coisa diante de Deus, pago. Melhor que não vote do que votares e não cumprires. Como assim, amados? Isso aqui é exatamente o quê? Se você no seu coração, você já conhece a Deus. Estamos falando aqui como pessoas adultas, tá? Você conheceu a Deus e falou assim: Senhor, eu quero mudar a minha vida. Legal, eu quero estar na sua presença. Bacana. Mas, cara, se você conheceu a Deus, olha só, é você não pecar em momento algum, sabe? Pode pecar? Vai acontecer isso? É natural que nós, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós vamos pecar. Mas é que você tem que propor, como Daniel propôs no seu coração, não se contaminar com os manjares que acontecem, porque o Satanás é sujo com relação a isso. Por quê? Porque toda a visão, tudo aquilo que você olha aqui, é a porta daquilo que você vê, aí chega no seu coração. E cabeça vazia, meu irmão, é a oficina do encardido mesmo. Vamos lá, mais um aí, Eduardo. Vamos lá. Cuidado no nosso coração também com os enganos do coração. Como assim cuidar com os enganos do coração? Vamos lá. Há um engano consciente. O que é engano consciente? Eu vou falar um exemplo aqui bobo aqui. Há um engano consciente em mim? Como combato o fingimento e a hipocrisia no meu coração? Olha só, Jeremias 17:9 vai usar o profeta falando o seguinte, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Vamos lá. Engano do coração. O coração, ele engana. Como assim? Engano consciente. Você quer estar na presença de Deus. Vamos lá, vou pegar aqui o objeto de novo aqui. Se eu pegar esse objeto e levantar para o alto, o que vai acontecer? Eu largar, ó, ele vai cair. As leis do mundo geralmente é causa e efeito. Nem adianta você chegar a perguntar o que acontece em relação a isso, você já sabe que tudo que você jogar para o alto, ele vai cair. Porque é uma lei na qual nós estamos presos ao centro da Terra. Legal. Mas vamos lá. Quando você começa a fazer esse tipo de questão, tipo assim, olha, se eu chegar a pegar, vamos colocar que tudo aquilo que eu levantar para o alto, se eu não fizer, eu vou cair, você está tentando contra Deus. Ou seja, você está botando o seguinte, um engano consciente. O engano na qual você está tentando usurpar de alguma coisa com relação a algumas questões. Como assim? Enganoso é o coração. O coração do homem é enganoso. Você não sabe que intenção que o teu próximo, ou que muitas das vezes as pessoas que estão no mundo vai fazer contra você na sua vida. Ou até você vai usar exatamente desses subterfúgios e artifícios para que você se engane e vá afundar a sua vida. Amados, combater fingimento é hipocrisia. O fingimento justamente da palavra de Deus e a hipocrisia de muitas das coisas que nós falamos, achamos que nós somos santos ou salvos, aquela coisa, nós não estamos agindo como tais. Coisas na qual Jesus Cristo combateu veementemente contra os fariseus naquela época. E até o próprio Satanás. E Satanás tentou Jesus Cristo com 3 palavras, 3 versículos que está dentro da Bíblia. Inclusive usou o Salmo 91 para que você possa entender. Usou da palavra, ou seja, engano consciente. Só que Jesus Cristo, o coração dele estava fortificado exatamente para que não pudesse se abater nisso. Então, amados, é isso que estamos falando aqui. Quais são as motivações do seu coração? Qual é a sua motivação, amados? Ela é profunda no seu serviço a Deus e ao seu próximo? E como você possa motivar, para você fazer algo no seu coração? 1 Coríntios 13:13 ainda diz o seguinte: e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, em nada disso me aproveitaria. Ele vai completar esse outro aqui, sobre os enganos do coração. E se você chegar, você fala o seguinte: olha, eu estou distribuindo uma quentinha para aquela pessoa que está passando fome. Aí está lá, nos dias de hoje, a pessoa pega lá aquele celularzão lá, fazendo selfie, aqui, ó, estou entregando mais uma quentinha. Você não está fazendo isso para a glória de Deus, você faz isso para a sua glória. Você está sendo hipócrita de fazer isso, para mostrar aos outros que você é bom? Não.
Você não tem que ser reconhecido pelos homens, não. Você tem que ser reconhecido para Deus. É isso que estamos falando aqui. Você distribuísse toda a sua fortuna e sustento de pessoas que necessitam, ou seja, se você não tiver amor ao seu próximo, amor à obra de Deus, nada disso, sabe que vale? Porcaria nenhuma. É isso aqui que estamos falando aqui. Qual é a motivação que você está fazendo o bem? Qual é a motivação que você está fazendo? Se você está fazendo a motivação de algo que talvez seja bom para a pessoa, para se autopromover, não está sendo bom. Você está pecando contra Deus. Amados, é isso que estamos falando aqui. Olha só, e detalhe, olha o que Jesus Cristo falou justamente contra essa hipocrisia. Olha só, Mateus 6, dos versículos 1 a 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes vistos por eles. Aliás, não tendo galardão junto ao vosso Pai que está nos céus, quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como faz os hipócritas, né? Nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas quando tu deres esmola, não saiba da tua mão esquerda o que se faz com a sua direita, para que a sua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vem em secreto ele mesmo, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejais como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, mas quando orares, entra nos seus aposentos, ou seja, no seu quarto, e fechando a sua porta, ora o teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará de forma pública e explícita para todos os homens no momento certo. É isso que Deus está falando. Pesado esse, né, Eduardo? É isso aí que estamos falando. Amados, são coisas aqui que estamos falando aqui, que é coisa atual, tá? Eu não estou falando coisa lá de 1900 e Guaraná de rolha, não. Estamos falando aqui uma coisa hoje. Uma coisa hoje que está acontecendo, eu tenho visto isso aqui. E com relação às recomendações finais, né? Já estamos terminando aqui agora, para a gente acabar. Vamos falar de duas recomendações finais, primeiramente. Pastor, olha, esse curso aqui foi pauleira, foi pesado. Você teve momentos que pegou legal, mas amados, e tudo isso aqui que foi falado é para que a gente possa crescer junto. Eu só ministrando esse curso já cresci muitas coisas na minha vida. Aqui, vamos falar sobre duas coisas. Disciplina pessoal. Ações reiteradas ao longo do tempo que se tornam hábitos. E esses hábitos, amados, eles têm características de éticos morais que se constituem em diferentes traços do nosso caráter. E se vamos viver, né, segundo a carne, ele vai se forjar como traços carnais. A gente vai viver como o mundo vive, né? Por exemplo, cólera, mentira, queixa e por aí vai. Se nós nos moldarmos com o Espírito, aí vai vir os frutos do Espírito, está lá em Gálatas, né? Mansidão, né? Domínio próprio. Quantas pessoas não têm domínio próprio da sua vida em muitas coisas? Então, amados, amor, fidelidade, né? Mansidão. Então, amados, aí, quando a gente está no fruto do Espírito, é isso que Deus faz. E se a gente está na carne, é complicado. Vamos mais um aqui, Eduardo, para a gente terminar. Nessa disciplina do Espírito, as qualidades de Cristo chegarão nas nossas virtudes, no nosso caráter. Para isso é essencial viver 24 horas por dia no Espírito. Como assim? Gálatas 2:20. Você coloca esse aqui, esse versículo na qual o apóstolo Paulo vai falar sobre a igreja da Galácia, aos Gálatas, né? Já estou crucificado em Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a viva agora que eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E se entregou por mim e por você. Então, amados, nós vamos viver aqui, sobre essa disciplina pessoal. E a segunda, vamos falar o seguinte, você imagine primeiramente você como um carro. Se imagine como um veículo. Aí você fala, pastor, mas o seu carro não tem roda. Não, você tem pernas. Você se dirige em algumas coisas. Imagine você,
você toda hora entrando na oficina de Deus. Olha que coisa legal, né, Eduardo? Imagine você na oficina de Deus. Como assim? Necessitamos cultivar uma comunhão íntima, pessoal e secreta com Deus todos os dias. E devemos submeter-se à ação profunda da palavra de Deus, do Espírito, para sermos repreendidos, corrigidos, santificados e transformados. Aí você vai olhar lá, Hebreus 4:12, 2 Timóteo 3:16, 2 Coríntios 3:18 e Romanos 12, de 1 a 2. Vamos entender aqui, ó, que a nossa máxima inspiração é o de conhecer ao Filho de Deus. Você, né, ter um caráter transformado, primeiramente, é conhecer ao Filho de Deus, conhecer a Cristo Jesus, o varão que chegou à estatura do Pai, ou seja, perfeito. E isso, né, não é um conhecimento intelectual. Nós não estamos aqui com filosofias para dizer, mas sim, se não experimental, é incompleto, ou seja, um complemento, ou seja, o conceito hebraico que a Bíblia nos entrega, até que chegamos à medida da estatura de Cristo. Aí, diz aqui exatamente Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Tem mais algum, Eduardo? Já acabou, né? Já acabou. Então, amados, é sobre isso aqui que nós estamos falando. E é sobre isso aqui que nós falamos ao longo de 10 aulas, ao longo, né, de 10 semanas com relação a esse curso. E eu vou ser muito sincero a vocês. Que Deus continue, sabe, testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, transformar justamente tudo aquilo que estava bagunçado na sua vida, tudo aquilo que estava, sabe, podre, que Deus restaurou na sua vida. É isso aqui, sabe por quê? Para que sejamos pessoas conforme a imagem e a semelhança de Cristo na sua vida, tá bom? Vamos orar, em nome de Jesus, para que nós possamos terminar, tá? Eu não sei qual será a próxima aula, quem vai ser o professor, mas eu creio, e eu creio mesmo, tá? Que vai ser interessantíssima e que Deus vai falar sobre o seu coração, tá? Eu tenho certeza que Deus está fazendo um mover tremendo aqui nessa igreja, nesse ministério, que você possa cada dia mais e mais, tá? Estar alinhado com a palavra de Deus, que você possa experimentar daquilo que Deus tem para você, tá? Não faça como muitas pessoas que comeram os manjares de Nabucodonosor da Babilônia, não. Fique justamente com os manjares que Deus deu para você, para que você não possa se contaminar com o mundo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Seu Deus, muito obrigado por esse curso que tu ministraste sobre nossas vidas, que não foi o pastor Esaú, mas sim, Pai, do teu Santo Espírito sobre nossas vidas, Pai, que venha falar cada dia mais e mais sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, e que nós possamos, Pai, cada dia mais e mais estarmos, ó Pai, segundo, Pai, o seu Espírito. E que nós possamos, Pai, estar segundo a sua palavra, a sua vontade, Pai. E que a sua vontade ela é muito maior do que a nossa própria vontade. E nós possamos, ó Pai, cada dia mais e mais termos, Pai, consciência daquilo que tu queres para a nossa vida. E que, ó Pai, possamos, Pai, sermos, Pai, homens e mulheres segundo o seu coração. Exatamente, Pai, conforme o seu caráter. Porque nós somos imagem sua. Nós fomos feitos, Pai, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. E que nós possamos, Pai, sermos, Pai, segundo, Pai, o seu agir, o seu querer e o seu efetuar sobre nossas vidas. Ó Pai, e que nós possamos, Pai, cada dia mais e mais estarmos na sua presença e servirmos, Pai, por completo nossos irmãos, e da mesma forma que nós gostaríamos que sermos servidos, é o que nós iremos fazer com o nosso próximo. Ó Pai, desde já eu te agradeço, Pai, por todas as coisas, Pai, eu entrego também, Pai, o próximo curso, Pai, que será ministrado sobre nossas vidas, ó Pai, todas as segundas-feiras, e que nós entregamos, Pai, a Ti, ó Deus, a mente, o coração, Pai, do palestrante, ó Deus, e que, Pai amado, não seja da vontade dele, mas sim, Pai, da sua vontade, Pai, que nós possamos, Pai, sermos, Pai, ministrados, Pai, de uma forma poderosa em nossas vidas, em o nome de Jesus. Desde já eu te agradeço, em o teu santo nome, Pai, amém, amém e amém. Amém, amados? Eu agradeço muito por você ter gasto esse tempo, né? Talvez você possa fazer o seguinte, poxa, não é tempo gasto não, isso é um investimento de tempo sobre nossas vidas, e eu agradeço a Deus, tá?
por tudo isso aí, tá? E Deus te abençoe grandemente. E depois você vai ver também alguns erros de gravações aqui para que você possa um momento de humor. Sem isso, acho que se o pastor Esaú não fizer para você rir um pouquinho, não é o pastor Esaú, né, Eduardo? E por aí vai, tá, amados? E conte o seu testemunho sobre esse curso, que Deus transformou você, alguém da sua família, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, tudo que você fez, você possa colocar aqui, tá? Agradeço profundamente, de todo o meu coração, muito obrigado. Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Na paz de Deus, em nome de Jesus. Tchau, tchau.